Boa tarde, eu quero falar aqui sobre a nossa querida disciplina de física. Hoje o assunto é termologia, né? Então nós estamos aqui com Física 1, do livro 1 do SAS, com o assunto termologia. Termologia é o estudo dos fenômenos relacionados ao calor e à temperatura, como por exemplo transferência do calor, equilíbrio térmico, transformações sofridas por gases, mudança de estado físico, etc. E vamos deixar claro aqui que calor e temperatura não são a mesma coisa, né? Geralmente a gente vai ver os dois conceitos quando estiver trabalhando com a mesma disciplina, mas não sejam a mesma coisa, né? Calor é uma forma de energia e temperatura é uma medida da energia cinética de todos os átomos e moléculas constituintes do corpo. Nós vamos entender já como é que funciona essas coisas. A temperatura é uma das grandezas fundamentais da natureza, né? Grandezas, nós temos algumas. Uma delas é a temperatura, né? E a medida de temperatura no sistema internacional é o Kelvin, né? No sistema internacional se mede temperatura em Kelvin, que é uma escala interessante, mas existem outras formas de medir, né? E qual que é a vantagem do Kelvin? Porque a temperatura ela está relacionada com a vibração das moléculas, né? Então, quanto maior a temperatura, maior a vibração das moléculas, e quanto menor a temperatura, menor a vibração das moléculas, né? Então, a menor temperatura possível seria quando a nossa vibração fosse nula, né? E isso seria o 0 Kelvin, Então, com a vibração nula, nós teríamos a menor temperatura possível, 0 Kelvin. Evidentemente que isso não é um tipo de coisa que já tenha sido observado em algum fenômeno, né? É teórico, né? Mas nós temos outras escalas. As outras mais conhecidas são o Celsius, que é a que nós usamos no dia a dia, e o Fahrenheit, que também é usado no dia a dia, mas não no caso no dia a dia dos europeus e dos sul-americanos em geral. É usado mais no dia a dia aí de quem fala inglês como língua nativa, né? Os americanos, ingleses e assim por diante. Mas vamos entender aqui. E aqui eu coloquei 3 termômetros, né? Comparando algumas temperaturas em Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Bom, gente, qual que é a ideia do termômetro? O termômetro ele é desenvolvido a partir da ideia de equilíbrio térmico, né? Vamos considerar então que dois corpos estão em equilíbrio térmico, significa que os dois estão com a mesma temperatura. E aí tem situações interessantes, por exemplo, esse anel e esse dedo estão em equilíbrio térmico, eles estão aqui o tempo todo. Então, como eles estão juntos, já ocorreu aqui a troca, né, de calor, e os dois estão com a mesma temperatura, estão em equilíbrio térmico. Agora tem coisa que demora mais para fazer a troca de temperatura. Você quer um exemplo interessante? Quando bate um friozinho e você toca a maçaneta da porta, você fala, nossa, tá fria. Você toca a madeira da porta e fala, não está tão frio. O que não faz muito sentido, porque se essas duas coisas estão juntas o tempo todo, então provavelmente elas estão em equilíbrio térmico, correto? Né? Você que é a pessoa que não está em equilíbrio térmico com esses objetos. Agora, a maçaneta, por ser de metal, o calor vai ser transferido para você ou de você para a maçaneta muito mais rápido do que para a madeira, né? Existe a questão dos coeficientes. Então existe essa diferença de velocidade aí da troca de calor. Porém, aqueles dois objetos estão em equilíbrio térmico. E um objeto interessantíssimo é o termômetro, né? Você coloca o termômetro aqui, espera um pouquinho e você tem a temperatura. O que quer dizer? Você, quando coloca o termômetro na pessoa, você está esperando, né, que esse líquido, essa substância que tem ali no termômetro, entre em equilíbrio térmico com essa pessoa. E aí ocorra a dilatação, que vai mostrar, através de uma régua, em graus, né, essa temperatura. Conforme eu disse para vocês, a escala
Kelvin começa com 0 graus, seria a temperatura menor possível, o zero absoluto, né, onde não há vibração das moléculas, e, portanto, o ponto de solidificação da água seria aqui em 273,15 Kelvin, e o ponto de ebulição da água seria 373,15 Kelvin. Comparando com a escala dos Celsius, essa do meio, a dos Celsius é que nós usamos. A água solidifica a 0 Celsius, né? E a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Note que aqui entre o 0 e o 100 nós temos 100 graus, né? E aqui no Kelvin, entre o 273,15 e o 373,15, também tem 100 intervalos, né? Então a gente pode notar que os intervalos aqui entre o Kelvin e o Celsius variam na mesma proporção, né? Mais do que na mesma proporção, variam igualmente, né? Uma variação aqui na escala Celsius é igual a variação na escala Kelvin, né? Com a diferença que na escala Celsius a água se solidifica a 0 graus, então nós temos temperaturas negativas, né? E o equivalente ao zero absoluto do Kelvin seria os nossos menos 273,15 Celsius. Comparando a escala Celsius com a Fahrenheit, que é essa utilizada pelos americanos, pelos ingleses, né? Nela a água se solidifica a 32 graus Fahrenheit e entra em ebulição a 212 Fahrenheit, enquanto que o zero absoluto dela seria menos 459,67. Note que entre 32 e 212 não há 100 unidades, né? Há 180, né? Então, existe aqui uma proporção direta, porém, a variação aqui não é exatamente igual, né? Aqui nós temos 180 e aqui nós temos 100, né? Mas é possível você construir uma função linear, né? Que associe essas duas escalas, que associe qualquer uma dessas duas escalas. Nesses dois primeiros casos aqui vai ter uma diferença apenas de deslocamento, e já nessa outra vai ter uma diferença de inclinação também, mas há uma relação aí que pode ser feita com regra de 3, né? Se você fizer umas continhas, você vai ver que a relação entre Celsius e Fahrenheit é assim, ó. A temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Você vai pensar, como que eu chego nessa forma? Olha, eu pego essa diferença aqui de 100 menos 0, né? Esse trecho aqui, que é igualzinho esse aqui, né? Eu vou pegar os mesmos trechos e vou dividir pela quantidade de unidades que tem aqui, né? Então, 100 menos 0, né? E vou dividir por 100. E aqui 212 menos 32, vou dividir por 180, né? Mais ou menos, né? É claro que aí eu vou pegar uma temperatura no meio, uma temperatura, vou dizer, é a temperatura em Celsius que eu quero e a temperatura em Fahrenheit que eu quero, né? E aí, claro que dá para simplificar, porque 100 e 180, né? É possível você simplificar os dois aí, dividindo por 18, né? Sei lá, dá para dividir aí, você vai ficar com essa fórmula aqui. Essa daqui, você tem que gravar essa fórmulazinha então na sua cabeça, que a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, se tu tem que transformar, utiliza essa fórmula. Se tu tem uma temperatura em Fahrenheit e precisa dela em Celsius, substitui aqui, vai encontrar em Celsius. Se tu tem uma em Celsius e quer em Fahrenheit, substitui aqui e vai encontrar. Já de Celsius para Kelvin, é só fazer a diferença, né? Se tu tem a temperatura em Kelvin e quer saber em Celsius, apenas subtrai 273. Se tu tem Celsius e quer saber em Kelvin, apenas soma 273. Né? E evidentemente que a única diferença é que se eu fosse fazer de Kelvin para Fahrenheit aqui, que você vai mudar, é porque aqui era temperatura em Celsius menos 0, né? Nota aqui, ó. Eu falei que tu tem uma temperatura aqui no meio, né? Temperatura em Celsius, menos o ponto inicial. E aqui uma temperatura equivalente em Fahrenheit, menos o ponto inicial, que é 32, né? Aqui essa temperatura em Celsius menos 0 vai dar a própria temperatura em Celsius, por isso dá TC, né? Não, mas tu poderia escrever TC menos 0 para entender por que aqui é TK menos 273, né?
porque seria a temperatura aqui menos o 273, né? Mas essa fórmula aqui, ó, quase igual a essa daqui. A única mudança é que ao invés de ser TC menos 0 é TK menos 273. Tu transforma Kelvin para Fahrenheit e Fahrenheit para Kelvin. Bom, é isso sobre escala termométrica. E agora é fazer os exercícios da apostila. Obrigado.